Oi. Feliz sábado. Eu estava fazendo as contas e aqui no sábado, pregando a essa comunidade, fazem 22 anos que eu preguei a última vez. Eu tinha 28, então agora você já sabe que eu tenho 50. Cinquentão. O Caléu tinha 2 aninhos, fim de 2001, no dia 13, eu não esqueço porque é o dia do aniversário da Marina. A gente foi chamado para também estar servindo a igreja nas atividades do Ministério Jovem, na associação de então, que era paulistana. E isso encerrou rápido os 9 meses, porque eu tinha chego no dia 3 de março. Eu fui apresentado num culto de quarta-feira, no dia 3 de março. E aí no dia 13 de dezembro, eu não era mais pastor daqui. Só que muita coisa ficou no coração, muita gente querida, e é bom que eu não envelheci sozinho, não estou chamando ninguém de velho, chamei. Ah, gente, que gostoso fazer parte de um povo, de uma família que tem a certeza para onde que está indo. E eu sei que essa igreja cresceu, prosperou nas suas lutas e também naquilo que é o espalhar aqui em São Caetano da Palavra de Deus. Nós até então estávamos naquela ocasião para completar, para vocês terem uma ideia. A gente estava pensando no jubileu da igreja, os 50 anos, e era para lançar a ideia de construir uma nova igreja. E olha só, da Rua Maranhão, só uma mãozinha assim, quantos frequentaram a época da vida lá na Rua Maranhão? Olha aí, vários de vocês. Mas tem uma turma então que eu entendo que faz parte desses 22 anos, ou desses 20 anos para cá. E é bonito ver que o Espírito de Deus continua fazendo no coração de muitos o chamado à salvação. Mas que a igreja também continua firme na sua missão. Pois é, histórias e bênçãos. Mas hoje a gente está aqui para abrir a palavra de Deus com vocês. E eu peço que você incline a sua cabeça agora e ore junto comigo. Pai querido, te peço agora algo muito único e especial. Que teu Espírito trabalhe na nossa mente e no nosso coração, quando a tua palavra for aberta. Usa a minha boca, os pensamentos, mas também a mente e o coração de cada um daqueles que aqui estão ou que nos acompanham ainda pelas redes sociais. Que o Senhor se mova entre nós, que o teu Santo Espírito tenha lugar no nosso coração e que a verdade da tua palavra, mais uma vez, mostre a direção e a ponte para Cristo Jesus. Obrigado por essa certeza de estar conosco, em nome de Jesus, amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Mateus capítulo 5. Obviamente aquilo que já vem à sua mente e também à minha, é que sermão? No que você abre, você já está diante, quem sabe, do maior sermão conhecido de Jesus. As bem-aventuranças. Que muitos de nós, às vezes, ao olhar mais rapidamente, imagina que o sermão vá ali nos primeiros versos do capítulo 5, ou que seja o capítulo 5 como um todo, mas se você talvez não se atentou ainda, o Sermão da Montanha é o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Esses 3 capítulos são o todo do Sermão da Montanha. Só para você acompanhar o finalzinho dele, daí você entende o encerramento. Vai lá no verso 28 e 29 do capítulo 7. Vai um pouquinho para frente, daí você já vê comigo. Capítulo 7 de Mateus, 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como o quê? Como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Gente, grande parte do público de Jesus nesse sermão,
a maioria deles talvez, já era religiosa, já conhecia de algum jeito a cultura e a religião judaica. Só que eles estavam sempre ouvindo e constatando há uma beleza em tudo aquilo que é ensinado, mas olhando para as pessoas que estavam ensinando, não tinha brilho nisso. Não tinha o esplendor que agora eles viram em quem? Gente, Jesus era 100% do que ele estava pregando. A grande diferença é que eles ficaram se maravilhando das palavras dele, porque a conexão entre ele e o Pai era quanto? O Wi-Fi não tinha diminuído o sinal, ele saiu do céu, ele se tornou um de nós, mas era 100% a comunicação dele e ele veio para isso. Aqueles que vêm a mim, que Jesus falava? Vem ao Pai. Eu vim para que vocês conheçam o Pai. Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus. Só que palavra de Deus não é só a palavra falada. A palavra se fez carne e habitou entre nós. 100% do que a Bíblia tenta nos transmitir, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, quanto dela estava encarnada em Jesus? 100%. De todas as revelações que Deus havia dado em todo o Antigo Testamento, a revelação antes da vinda de Jesus era progressiva, tá certo? Pouco a pouco o conhecimento de Deus era sendo revelado. Mas a compreensão do que havia, ou que estava sendo revelado, era progressivo também. Depois da vinda de Jesus, a revelação de Deus não é mais progressiva, porque tudo o que Deus tinha para dizer para o ser humano foi dito em quem? Em Jesus. O que continuou sendo progressivo depois de Jesus? A compreensão da verdade que ele veio revelar. Até hoje eu e você estamos sendo iluminados pelas verdades do que vem a ser o evento Jesus. Vida, morte e ressurreição de Cristo. E para os séculos infindáveis da eternidade, nós ainda vamos continuar estudando o mistério da encarnação. Não é lindo isso? Nós não vamos esgotar esse tema pela eternidade. Então dá para caber na nossa cabeça hoje? Parcialmente. Mas aquilo que é suficiente para transformar a nossa vida e nos levar das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. O que é a maravilhosa luz de Deus? O conhecimento do seu Filho. O conhecimento de Cristo Jesus é aquilo que o céu entende que você precisa contra o pecado, contra as trevas. Só que quando veio Jesus, ele, inclusive, ao registrar tantas coisas, os evangelistas, tanto Mateus, Marcos, Lucas, João, colocam que as pessoas amaram mais o quê? As trevas do que a luz. Que triste. Aquele que veio como luz do mundo não conseguiu iluminar o coração de alguns, não porque não tinha poder para isso. É que vários se voltaram para as trevas e continuaram amando as trevas em vez da luz. Parece algo irrazoável. Mas aí, gente, diante de tanta coisa que emana da luz de Cristo, nosso caminho é iluminado para a gente continuar crescendo na compreensão do tudo que o céu mandou para nós. O Antigo e o Novo Testamento se convergem para o evento Cristo. E aí você tem ele pregando e falando daqueles que entendem e são chamados para aceitar e ver o que ele tem para dar. Bem-aventurados são aqueles que seguem ali as classificações. Ele está dando o RG do céu. Cidadãos do reino do céu são como? Não carregam CPF do céu. Não tem o RG de lá. Mas se você vê essas características das bem-aventuranças em alguém, ele pertence aqui, reino. O reino dos céus. E aí, depois de classificar tudo aquilo que era importante para checar a que reino que a gente pertence, aquilo que está em cada discípulo dele, ele fala o que a gente lê.
em Mateus 5, o 13 e o 14, o verso 13. Junta as duas coisas ali. Do 13 e o 14, aquela que nós vamos ler. Vós sois o quê? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Vós sois o sal da terra. E o sal é o que dá sabor. O cristão, aqueles que são os filhos de Deus, os bem-aventurados, trazem sabor e gosto especial para esse mundo. Tá. E em seguida, o verso 14, e é o tema de hoje. Vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que estão, ou aqueles que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Gente, aqui, assim como Ele é a luz do mundo e trouxe luz para iluminar o conhecimento que nos aproxima daquilo que é entender o que Deus é e o que Ele quer de nós, o propósito da nossa vida, quando alguém é iluminado com essas verdades, quando Deus restaura em nós o propósito da nossa vida, Ele nos chama para ser sal da terra, e o sal, ele não serve se ele ficar dentro do saleiro, ele deve entrar em contato com o alimento para dar sabor. O mundo terá sabor se os filhos de Deus mostrarem o que existe naquilo que Deus é e no que Ele ensina. Mas aí ele diz, olha, vós também não são só o sal da terra, mas vocês são luz para o mundo. Gente, duas perguntinhas para esse sermão, vocês ficam comigo? O que é luz? O que luz faz? Topam? Vamos lá? E agora, me utilizando, melhor dizendo, de alguns detalhes que são ditos por Ellen White. Manuscrito 117, e também uma outra passagem de Review and Herald, 24 de março de 1891. Como brilha vossa luz? Aqueles que deviam ter sido a luz do mundo têm projetado apenas raios pálidos e fracos. Que é luz? É piedade, bondade, verdade, misericórdia, amor. É a revelação da verdade no caráter e na vida. Puxa, agora, o que é luz, gente? Piedade. Se você tem aí algo para fazer o esboço do sermão, primeira pergunta, que é luz? E aqui Ellen White respondendo, piedade, bondade, verdade, misericórdia e amor. E aí ela diz o seguinte, é a revelação da verdade no caráter e na vida. Gente, o que é ser piedoso? Pio. Pio vem de santo. Piedade é o exercício da santidade. 4 mulheres com os demais anciãos que já são ordenados foram vistos. Existe a comissão da igreja, existe todas as avaliações que vocês fizeram para chegar a um ponto que, olha, essas pessoas amadureceram de alguma forma daquilo que é o conhecimento de Jesus e agora a gente precisa, para continuar a caminhada cristã, trazer essas pessoas aqui para ajudar a liderar a igreja e nós consagramos eles a Deus. E aí, o que você me viu falando no momento da consagração? Que elas estavam sendo separadas para um ofício sagrado. Que ofício sagrado é esse? Serem piedosas. O que é ser piedoso? Alguém que vive dedicado a Deus. Que entende os interesses de Deus.
aquilo que é alguma ponte do grego e que você pode estudar, aqueles que são embaixadores do reino dos céus. Gente que compreendeu os interesses. E alguém lembra a definição de embaixada? Eu morei em Brasília 5 anos, era isso, placa azul para todo lado, aqui e ali. Muita gente gostando de carteirar os outros em Brasília, mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que acontece ali? Aquele pedaço de terreno do solo de Brasília, que fica no Brasil, mas falaram que é a embaixada do Equador, a embaixada da Colômbia, da Espanha, de Portugal, dos Estados Unidos, da China. Aquele terreno, Paulinho, embora seja ali registrado toda como pátria brasileira, mas falou, é embaixada chinesa. O que acontece ali, irmãos? É Brasil ou China? É exatamente China, no meio do Brasil. E o que rege as leis daquele território? Não é a Constituição brasileira, é a Constituição chinesa que vale dentro daquela embaixada. Interessante isso. Quando Deus fala que nós somos embaixadores do reino dos céus, nós somos aqueles que cuidam dos interesses do reino do Senhor aqui, ó. Olha que coisa linda isso. Você e eu, naquilo que ocupamos a mente e o coração, eu sei que você trabalha, que você educa filhos, que você tem que ir para a escola, que você tem vestibular para fazer, namoro, casamento, tudo isso que a gente vive. Só que isso tudo deve ser vivido para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, é para que você... O que é glória? Algo que está apagado ou algo que está brilhando? Eu nunca imaginei glória um negócio escuro. No sentido assim, ausência de luz. Glória parece o quê? É um negócio muito além da luz, tá certo, gente? Glória é uma coisa celestial. E é interessante que quando as pessoas olharem para você e para mim, o que é luz? É o que tem nele. É o que tem nela. Ela brilha. Ela brilha. Mas como? A vida e o caráter está mostrando que você brilha. Você está brilhando? Eu lembro quando eu era desbravador, eu tinha que pegar um negócio chamado caol. Alguém lembra disso? O caol você colocava em tudo que era metal, que estava meio o quê? Turvo, enferrujado, aquele negócio meio zinabre até, que pegava. Você pegava caol, passava um pouquinho, depois uma flanela faz o quê? E aí brilhava, o negócio ficava lindo. Eu estou achando que eu tinha que trazer uns... Quantos litros desse negócio hoje aqui para pregar? Eu não sei o que está deixando a sua vida ou a minha meio opaca, meio sem brilho. Mas o negócio é o seguinte, piedade é algo que brota. Eu estou aqui com uma baita de uma dificuldade. O que é luz, mas a resposta do que faz a luz. Eu não tenho como pregar uma parte do sermão sem a outra. Então eu já vou com aquilo que é a segunda resposta. Aí me ajuda rápido. O que faz a luz? Alguém pode me explicar? Gente, de todas as definições mais complicadas do mundo, você precisa dizer para uma luz, brilha. O que ela faz? É o que ela é. Se é luz, ela faz o quê? Irmão, não existe isso aqui, ó. O luz, a partir de agora, entra em jogo e começa a brilhar. Não, não. Se é luz, ela já faz o quê mesmo? Brilha. Se o que Deus pôs em você, você precisa ficar fazendo alguma força para que o negócio apareça, será que Ele pôs mesmo? Porque quando eu sou e vivo as mensagens do céu, olha o que ele falou, vós sois a luz do mundo. Não dá para fazer o quê? Não dá para esconder uma cidade edificada sobre uma montanha. O que ele estava dizendo? Na época, gente, era só olhar para as cidades, e normalmente as cidades daquela região,
se alguém conseguisse colocar uma cidade num monte, da onde você tivesse vindo, você sempre olhando para o alto, não tinha como não enxergar o que estava lá. Não tem como esconder uma cidade que está lá edificada sobre um monte. Por isso, olha lá. Nem se acende uma candeia, perdão, duas coisas que ele está falando. O que é uma candeia? Lamparina. Aquilo que é uma das formas, inclusive, dos cristãos serem conhecidos na história. Se você for na Itália, quem morou nas catacumbas tinha que ter, era de barro, uma lamparina que tinha azeite dentro, que acendia porque não tinha luz lá embaixo da terra. E os cristãos usaram muito essas lamparinas. É um dos símbolos do cristianismo. Mas outro é o peixe também, certo? Que Deus nos chamou para ser pescadores de homens. Não é isso? E aí o peixe tinha a ver com o cristianismo também. Mas ele está dizendo o seguinte, ó, ninguém pega uma candeia que ela tem um único propósito, quando alguém está usando, não acende a candeia e põe embaixo do banco, do alqueire. Ó, embaixo da cama. Ela vai iluminar o quê? Se coloca no alqueire, ou seja, tem um lugar na casa que era bem certinho, aonde tem uma plataforminha assim, ó, tinha uma prateleirinha, ali era o alqueire. Você coloca a lamparina onde? Ali, para iluminar o quê? A casa toda. Aí eu encontro com uma menina, 4 anos de faculdade. E ela falou, pastor, não tive problema nenhum com a faculdade. Aliás, eu fiz 4 anos, ninguém descobriu que eu era cristã. Aí eu fiquei assim, eu não tive problema com o sábado, não tive problema com nada. Falei, nossa, eu achei uma agente secreta do Evangelho. Olha que beleza. Ela não falou nada para ninguém de Cristo, dentro de coisa. Irmãos, tem como você esconder a luz? A hora que você liga o celular, está lá meio escuro no quarto, já ilumina ou não ilumina? Se você emitir algum sinalzinho de luz em algum lugar, desbravadores que gostam daqueles acampamentos e de passeios, entrou numa caverna já? Ali não tem um raio de luz. Você não tem nada, é trevas profundas. Se você acende um fósforo, ou uma velinha que seja, aquilo dá para aquele ambiente inteiro, uma caverna maior que esse prédio todo, uma luz, se alguém tiver uma velinha, tira todo mundo lá de dentro da caverna. Porque com a luz dá para descobrir o caminho. Agora, se não tiver essa luz, todo mundo nas trevas, não tem como sair de lá vivo. Porque você não sabe a direção. Não dá para enxergar centímetros à frente do nariz. É trevas profundas. Parece que o pecado meteu a gente dentro dessa caverna aqui e que ninguém está enxergando nada. Mas se eu encontro com um cristão, a vida dele é piedosa. Ou seja, não é avarento, não é cobiçoso, não é alguém que vive na ganância de conseguir as coisas e viver para as coisas materiais. O piedoso, ele sabe, não é alguém que fica dando oferta para todo mundo só. Ah, é alguém bonzinho. Não, piedoso é alguém que, conhecendo quem é Deus, cuida dos interesses dele nessa terra. E vive dedicado a Deus. Só que quem é também do céu, olha só, brilhe a vossa luz. E que todo mundo, ó, assim também brilha a vossa luz, verso 16, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e parabenize você. Poxa, você é o cara. Beleza. É isso que as pessoas vão falar para você? Vendo o jeito que você vive, as pessoas vão fazer o que mesmo, gente? Está aí no verso. Vão glorificar a Deus, mas vendo o que na sua vida? As obras de Deus, gente. E das obras de Deus, você viu aqui, Ellen White dizendo o que é luz, é bondade. Meus irmãos, o jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre. Esse adjetivo, bom mestre, não era usado para nenhum outro religioso lá. Ninguém chamava um rabino de bom mestre. Porque bom
como o próprio Jesus falou, só tem quem? Um, e esse é quem? Você está me chamando então de bom mestre, é porque você está reconhecendo que eu sou Deus? O que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele pega e responde. Olha, é isso, mais aquilo. Todos os mandamentos que Jesus citou tinham a ver com a segunda tábua da lei. Que tinha a ver com o quê? Com um relacionamento com o próximo. Senhor, está para mim. Eu sou bom mesmo, porque eu nunca adulterei, eu não matei, eu não roubei, eu não fiz nada disso aí. Eu honrei meu pai e minha mãe. O cara, não, Senhor, se for isso aí, isso eu cumpro desde o quê? Da minha mocidade, eu cresci fazendo esse negócio aí. Jesus falou, então beleza. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e o quê? Segue-me. Deu ruim, hein? Que o cara deu uma pensadinha no quê? Ele até ali estava tentando ganhar o caminho. Gente, o que aconteceu um pouquinho antes desse momento da pergunta? Se você ler na sua Bíblia aí o livro de Lucas 18, um pouquinho antes ele tinha falado, é o momento que Jesus está com as crianças. E Ellen White diz no Desejado que é o seguinte, vendo o jeito que Jesus tratou as crianças, vendo o carinho e a forma simpática, amorosa, ele chegou e falou assim, mas esse mestre é diferente de qualquer outro. E amigos, ele tinha uma função de governo, ele é príncipe, ou ele era alguém influente, ele tinha todo o acesso, ele estava na cúpula lá dos fariseus. Diz o final do relato de Lucas que ele era riquíssimo. Por isso que ao ser riquíssimo ele saiu triste, porque ele não quer. O que estava na frente entre ele e Jesus? Ele guardava os mandamentos, ele estava indo para a igreja, ele era um cara de Deus. Só que o que ocupava o coração dele? As riquezas desse mundo estavam na frente daquilo. E aí Jesus, não é que queria que ele fizesse voto de pobreza, é que o dinheiro na vida dele estava no lugar errado. E estava no lugar que só Deus o quê? Aí você fala, mas que cara, você está colocando dinheiro ou alguma outra coisa? Porque para aquele jovem de sair tristes, Ellen White fala que milhões têm feito a mesma pergunta e estão saindo tristes porque os seus ídolos não entregam nas mãos de Deus e saem dali sem nada. Bondade. Amigos, você quer ver o que ela fala? Que é um negócio interessantíssimo. Os cristãos não devem ser duros de coração e inacessíveis. Jesus deve ser refletido em nosso comportamento. E temos de ter um caráter embelezado com as graças celestiais. A presença de Deus na vida deve ser uma presença permanente conosco. E onde quer que estivermos, cumpre-nos transmitir a luz ao mundo. Os que nos rodeiam devem perceber que a atmosfera do céu nos envolve. E aí vem, livro Mensagem aos Jovens agora. Essa religião é necessária à saúde e à felicidade. Esse tipo de religião penetra no poluído templo da alma, expulsando com um açoite os pecaminosos intrusos, ou os pecados que estão ali intrusos no coração. Tomando o trono, tudo consagra pela sua presença, iluminando o coração com os brilhantes raios do sol da justiça, que é Cristo Jesus. Abre as janelas da alma em direção ao céu, dando entrada à luz do amor de Deus. Com ela sobrevém a serenidade e a compostura. Aumenta a resistência física, mental, moral, em virtude da atmosfera do céu estar presente em nós. À medida que um vivo e ativo poder enche a alma, Cristo é formado no interior de cada crente, a esperança da glória. Gente, quando a luz do céu... Vocês lembram daquele hino? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre, pois, o coração. Eu não estou aqui de par em par, deixa a luz do céu entrar. Quando entra, abre a sua alma e a minha para quê?
para que os raios da presença de Deus entrem. E Cristo é formado em nós. Bondade é só o reflexo de quem reina onde? E ser bondoso, gente, você pode classificar o que é? O que a luz faz? Quando ela é luz, ela brilha. Você não precisa ficar fazendo apelo para uma pessoa ser boa, sendo que isso seria naturalmente o quê? O que ela faz se ela é. Bom mestre. Ele estava falando certo para Jesus ou não era? Porque Jesus de fato era bom? Era ou não era bom? E ele reconheceu isso através do quê? Gente, o jeito de Jesus tratar as crianças levou ele. Peraí, ele deu atenção, porque ninguém dava bola para criança naquela época. Jesus falou, deixa vir a mim o quê? Os pequeninos, botou eles no colo, falava com eles. Esse cara é diferente. Mas Jesus podia fazer alguma coisa diferente do que ele era? Quem vinha a ele, até hoje, de maneira alguma, lançarei fora. Edson, de maneira alguma, Jesus vai falar, sai para lá, estou ocupado. Ele tinha tempo para quantos? Para todos. E ele nunca estava com pressa. Você já viu Jesus, alguma parte do Evangelho, que ele está com pressa? E olha que ele só tinha 3 anos e meio para fazer o que ele tinha que fazer. Ele tinha que mudar o mundo, mas só tinha 3 anos e meio. Meu, você está me fazendo perder tempo. Sai daí, eu vou para o próximo. Você entendeu? Não entendeu? Sério mesmo? Vai para lá. É assim que ele fazia? Ele dava atenção para as pessoas. Porque estava nele. Eu não posso ser com você aquilo que de fato eu não sou. Se eu olho para você e você sente preconceito, só mostra aquilo que eu o quê? Que eu sou, cara. Não tem outra coisa. E mesmo que eu comece a falar bonito e achar não sei o quê, e até dar algumas coisas para você, lembra que, olha a Bíblia, como você tem que fazer conexões. Adianta dar os meus bens aos pobres? O que o meu corpo seja queimado? Se não for o quê? O amor, nada vai valer. Que motivação te faz ser bom com os outros? Ganhar alguma coisa em troca? Já era. Maculou o quê? E alguns de nós aqui, será que a gente se relaciona com pessoas que na verdade no final estão usando a gente em vez de gostar da gente? Será que isso... E aí alguns, olha, na igreja a gente tem lá uns networks. Cara, você está vindo para a congregação para arrumar uns casos de advogados? Já pensou que negócio louco? Mas tem gente que o quê? Os interesses. O que eu vou ganhar com isso? Jesus era bom. E o que saía dele era o quê? Não tem conversa. A luz só faz o quê? Brilha. Eu não preciso dizer, esforce-se para brilhar. Vocês viram nisso aqui? Alguma hora desse verso está escrito, olha, faz uma força tremenda para você brilhar. Não. Que assim brilhe a vossa luz. É a coisa mais natural do mundo. Gente, vamos lá para as próximas e a gente vai encerrando as ideias. Você viu que é bondade, piedade, bondade, verdade. Como bons brasileiros, a gente meio que gosta de dar nó até em pingo d'água, né? Sim, sim, a Bíblia diz. Não, não. O que passar disso provém de quem? Do maligno, não tem nada a ver com Deus. Será que você tem essa palavra meio cinza? Não é nem sim, nem não. Fica ali no campo nebuloso. Ninguém, na verdade, sabe quais são suas atitudes. O cara meio misterioso. O cara meio, sabe, esconde as cartas na manga. Parece que, sabe, tem gente que gosta de ter mistério. Gente, simplesmente sim, sim, não, não. Brilha a vossa luz quer dizer verdade. A justiça nossa é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Será que eu sou obediente àquilo que Ele já me disse que eu devo ser? Verdade tem a ver o seguinte, eu preciso
viver leal e fiel. Isso estava na lição da escola sabatina. Eu até brinquei com o pessoal da minha classe, que era um detalhe lá do sermão. Eu preciso ser leal à palavra de Deus e o que ela revelou. E o que a palavra de Deus revelou, a verdade, qual é a forma de eu viver a verdade? Obedecer o que Deus falou sobre ela. O que é o jeito que Ele explicou que a gente tem que viver. Hoje o Evangelho está tomando todas as cores das bandeiras sociais dos nossos dias. Amigos, Deus continua sendo suficiente para todas as necessidades humanas. A sociedade está quebrada e fragmentada para tudo quanto é lado. E os movimentos minoritários, as grandes dificuldades sociais vão continuar acontecendo. Assim como na época de Jesus tinha discriminação, nos nossos dias vão ter também. Mas um cristão, ele tem uma linha, só que ele não gasta a vida para levantar essas bandeiras. Ele é essa bandeira, vivendo elas, sendo o que o reino dos céus é aqui na terra. Olhando para todo mundo, fazendo as coisas que é para fazer, não por interesses de levantar outros evangelhos. Nós temos que levantar a Cristo e esse crucificado. E se Cristo não for suficiente, nada mais vai ser, tá, irmão? Para gênero, raça, cor, língua, povo, nação, é para pregar o quê? Cristo e esse crucificado. E é através da loucura da pregação que nós vamos fazer isso. O Evangelho é uma coisa simples e a gente está complicando ela, querendo explicar 500 mil teologias. Verdade, irmão, é a verdade de Deus revelada em Cristo Jesus. Não tira nem um tio, nem um J, nem nada. O que Jesus veio para fazer com a lei de Deus? Ele veio para cumprir, não veio para abrogar, para mudar, para adaptar. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo numa coisa seguinte. Quem estudou aí filosofia, história, essas coisas todas bacanas sobre leitura de sociologia e tal, pré-modernismo igual a uma coisa seguinte. Existia verdade e ela estava centrada em Deus ainda, e verdade absoluta, no pré-modernismo. No modernismo, existia também verdade, mas centrada no homem. Agora a verdade é aquela que o ser humano fez, antropocentrismo. O existencialismo e tudo, a leitura da Bíblia através disso. No pós-modernismo, não tem verdade, irmãos. Verdade absoluta acabou, tá certo? Não tem verdade. Não existe verdade absoluta no pós-modernismo. Só que nós não estamos vivendo no pós-modernismo mais. Nós estamos vivendo na pós-verdade, aonde existe verdade. Ai, pastor, mas no pós-modernismo não existia, agora voltou a ter verdade? Voltou. Que verdade? A de Deus ou a minha? Aí que vem a beleza de todo o fruto do pós-modernismo, que falou que não tem verdade absoluta, um pluralismo religioso que tudo é verdade. Agora é o seguinte, existe verdade sim, mas qual? A que Deus fala ou o que eu sinto? O que eu acho? Gente, hoje nós estamos vivendo, fruto de um evangelho, de uma teologia progressista, todo mundo tem verdade. E a verdade que você sente, aquela que você descobre, é verdade. Nem que seja completamente antagônica a mim. Cristianismo não é a única forma de conhecer a Deus, não. Existem em todas as religiões coisas de verdade que você precisa respeitar e elas são verdades. Aonde foi a verdade absoluta, irmãos? Ela foi o quê? Sendo dissipada no meio de tudo isso. Hoje alguém, até adventista, você dá o estudo bíblico, fala tudo, então pastor, aceitei. Mas isso aí é o que o senhor pensa, viu pastor? Eu penso diferente. Olha que coisa louca que nós estamos vivendo na igreja, irmãos. Tem muita gente dizendo, agora é a verdade que eu sinto. O que eu experimento, o que eu acho que é bom para mim, isso que eu defino como verdade. E aí você tem pessoas fazendo recortes da Bíblia para tudo quanto é lado. A Bíblia vai para essa causa, a Bíblia vai para aquela vai a outra. E aí vira uma bagunça danada. Irmãos, eu preciso eu preciso viver a verdade revelada em quem? Na palavra de Deus, em Cristo Jesus. E Ele é suficiente. Amém? Só que aí vem uma outra coisa. Misericórdia é amor. Eu poderia gastar bastante tempo falando sobre isso, mas misericórdia é o que Deus tem por nós, porque se não fosse a misericórdia de Deus, quem estava aqui vivo? Ela se renova a cada manhã e é justamente pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos.
é você tratar as pessoas não como elas merecem, mas sim de acordo com o amor que existe no seu coração, dado pelo quê? Por Deus. E isso não é colocando os pecados e as dificuldades, isentando as pessoas dos erros. Misericórdia é você ver a situação que alguém está, sentir uma compaixão tão grande que o seu coração sente pela dor de ver a pessoa sofrer pelo pecado e quer tirá-la dessa situação. E o que você faz e age é um instrumento, porque é Deus assim. Deus age falando para os seus pecados podem ser perdoados. Eu posso restaurar você. E, gente, amor não é o que Deus fala que Ele sente, é quem Ele é. A definição do amor não é uma filosofada bonita, uma frase de efeito. Olhou Jesus, era o que Ele era. Quem ama Jesus e deve ser, quando Cristo for reproduzido em nós, a gente vai ser isso para as pessoas. Será que as pessoas que entram em contato com a gente imaginam que a gente ama? Olha só, gente. E aí eu termino. O sinal que distingue a falsa e a verdadeira adoração, a falsa e a verdadeira religião. Olha só. A verdadeira simpatia entre o homem e o seu semelhante deve ser o sinal distintivo entre os que amam e temem a Deus e os que são indiferentes à sua lei. Quão grande a simpatia que Cristo manifestou ao vir a esse mundo para dar sua vida em sacrifício por um mundo a perecer. Sua religião levou-o à prática de genuíno trabalho médico missionário. Ele foi um poder curador. Misericórdia quero e não sacrifício, Mateus 9,13. Este foi o teste que o grande autor da verdade usou para distinguir entre a verdadeira religião e a falsa. Irmãos, sabe o que abalou o Império Romano? O cristianismo, depois da época de Constantino, que ele tentou fazer o sincretismo entre paganismo e cristianismo, sabe o que era terrível perceber de todos os outros governantes? Gente, os cristãos não cuidavam eles não cuidavam dos órfãos só deles. Eles não cuidavam das viúvas só dos cristãos. Eles cuidavam da viúva ou do órfão de próprios romanos. Eles tinham um amor e um jeito de viver que abalou o mundo. Sabe como o cristianismo conseguiu vencer o Império Romano? Amando as pessoas como nunca antes jamais tinha se visto. E amando as pessoas é sendo Jesus para elas de tal maneira que eles não podiam resistir. Ninguém resiste ao amor. E agora, gente, está ficando tão fluida essa palavra, que a gente está como aquela mãe que às vezes usa isso de maneira permissiva para não corrigir o filho. Amor de Deus nunca vem sem justiça. Justiça de Deus nunca vem sem o quê? Sem amor, porque não tem como desassociar isso de Deus, porque Ele, a base do seu trono, é quem Ele é. Ele não pode ir contra Ele mesmo. Então Ele vai ser justiça, mas Ele vai ser 100% amor. E aonde Ele mostrou isso? No mesmo ato. Cumpriu 100% de justiça, mas no mesmo ato Ele mostrou que Ele tem 100% de amor. A cruz tem como não dizer que é justiça? Ele foi crucificado pelo quê? Pelos nossos pecados. Mas o castigo que estava sobre Ele nos trouxe o quê, Marina? A paz. Ai, meu Deus. É lá que Ele chegou e mostrou amor também. Não desassocie uma coisa da outra nunca. Irmãos, que brilhe a vossa luz e os homens vejam. A verdadeira piedade é medida pela obra realizada. A profissão, a falação de amor não é nada, tá, gente? A profissão nada é. Nada é a posição. É porque eu sou crente, é porque eu sou pastor, é porque eu sou anciã, é porque eu sou diácono, é porque eu sou líder. Isso é tudo bulufa, tá? É tudo balela. Pode ser título. Não, não. Religião, ó, verdadeira piedade não é medida dessa forma. Olha só.
a profissão nada é, a posição nada é, um caráter semelhante ao caráter de Cristo é a evidência que precisamos apresentar ao mundo de um Deus que enviou seu Filho. Os professos cristãos, os que professam ser cristãos, mas não fazem como Cristo faria, se estivesse em seu lugar, ofendem grandemente a causa de Deus. Eles representam mal o seu Salvador e o mostram a outros em falsas cores. A religião pura e imaculada não é um sentimento, mas a prática de obras de misericórdia e amor. Essa religião é necessária à saúde e à felicidade. Ela penetra no poluído templo da alma, como um aguilhão, expulsa o pecado que está ali. Apossando-se então do coração, do trono, consagra por completo, por sua presença, iluminando o coração com os brilhantes raios da justiça. Ah, meus irmãos, entrou Cristo na sua vida? Eu podia continuar lendo textos, mas eu sei certinho que eu peguei o púlpito um pouco depois e estou terminando aqui também um pouco depois. Obrigado por me acompanhar. Mas a alegria de estar vindo aqui, e os anos que eu estou usando os 15 minutos a mais. Só para te dizer uma coisa. Entrou Cristo. Se você for num lar onde Jesus entrou, não há desinteligência entre o pai e a mãe. E vendo Cristo no pai e na mãe, as crianças são levadas a observar o 5º mandamento. O que é o 5º mandamento mesmo? Pai e mãe só são honrados quando esses se dão ao respeito de se tratar como Deus pediu para se tratar. Quando há desinteligência entre o pai e a mãe, isso afeta a criança. E ela cresce. Gente, crescer num lar estável onde pai e mãe se amam é ter 90% de equilíbrio emocional. Como a gente não cresceu em lares assim, às vezes a gente é doido justamente com alguma coisa que ficou das doiduras dos pais da gente. Ah, mas eu que criei assim. Peço perdão para Deus e começa a pedir perdão para os seus filhos também. Mas não deixe de dizer para eles o caminho com a sua vida. Eu sei que desde o adolescente, do jovem ou da criança que me viu aqui falar hoje, uma criança pode explicar uma coisa. É luz, está brilhando. Os homens deveriam dizer assim, é cristão, está brilhando. Bondade, piedade, misericórdia, verdade, amor. No caráter e na vida eu reflito isso, eu sou dele. Agora, irmãos, alguns de nós precisam fazer um checklist antes de ir embora. E deixar aqui dentro, nas mãos de Deus, os nossos limites e falhas. Saindo por aquela porta dizendo, continua a sua boa obra em mim. Continua mudando a minha vida e que os teus raios de amor iluminem aqui o meu coração para que ele seja completo e que Cristo se forme de maneira completa dentro de você. Mas aconteceu isso, eu vou, aqui agora falei direitinho, mas não tem como mais, vou zoar. Você não vai continuar sendo o cabeçudo que você é, meu. Mano, não tem jeito de continuar tão nó cego e cabeça dura. Se Jesus entrou, você não vai ficar falando mal da cabeça dos outros. Você não vai ficar plantando ovinho de serpente no meio das pessoas. Botando defeito em tudo e em todos da igreja. Começa do zelador ao pastor, todo mundo tem defeito. Rapaz, começa a atingir a primeira pedra, vai aqui para o cara. É um nó cego falando aqui para vocês, irmãos. Eu duvido que vocês não tenham um nó cego como pastor. Ele é pecador também. Ai, pastor, está ofendendo o Rafa. Eu duvido que ele é perfeito. Tem que aprender muito de Jesus para continuar liderando vocês. A mesma coisa eu, só que a mesma coisa você também, seu cabeçudo. Sua cabeçuda, você está querendo dizer o quê? Na igreja nós estamos com todas as pedras para atirar uns nos outros. Irmãos, observe as coisas com amor, com bondade, com misericórdia. Aí tu é crente, meu. Tem gente que quer decidir passar a igreja limpo. A igreja tem que acontecer pelos meus olhos, daí eu saio atirando em todo mundo. Irmãos, isso não tem característica. Jesus estava com quem do lado dele?
O Judas, cara, você sabe o que é isso aí? O Judas ia passar a rasteira no Jesus. Ele tratou ele como? Olhando o amor. E foi tudo que podia ser para ele como Deus. Mas Judas fez o quê? Deu as costas para ele e foi coberto pelas trevas. Irmãos, nenhum de nós pode ser coberto pelas trevas. Que se desfaça em você o espírito de crítica e de contenda. Isso pertence ao cão, ao capeta. Não tem outra palavra. Não, mas eu quero expurgar o problema da igreja. Se o próprio Cristo deixa você aqui dentro, você não vai deixar os outros também? Rapaz, se tem lugar para você aqui dentro dessa igreja, não tem para outra pessoa que tão pecadora como você ela é. Só que quem está no caminho da luz, está ajudando um ao outro no caminho. Não está detonando um ao outro no caminho. Assim brilha a vossa luz, e os homens e o mundo inteiro vai glorificar a quem? A Deus que está no céu. É um milagre ver gente tão nó cega e cabeça dura andando certo. Só pode existir Deus mesmo. Você está vendo que para que serve a igreja? Gente tão maluca que nesse camarada aí. Olha aí, Wilson. Todo problema é lascado. Aí um cara desse andando perto de mim e me tratando bem é um milagre. E nesse milagre o mundo vê o seguinte, peraí, aqueles caras doidos e todo mundo egoísta, ruim, sensual, cabeça dura, mentiroso, toda essa porcariada toda de pecado. Essa turma toda mudou por causa de quê? Anda diferente por causa de quê? Trata os outros diferente por causa de quê? Luz, brilha. Não precisa pedir. Se é luz, faz o quê? Amiga, tem luz de Deus em você? Ilumina a sua casa inteira. Ilumina o seu vizinho. Ilumina o cara que está sentado do seu lado na faculdade. Ilumina o seu irmão de igreja e qualquer um que passar no seu caminho. Quem quer cantar comigo o último hino vai ter que ter coragem agora. Dá-me o teu coração aí. Vamos cantar? Só que nós precisamos fazer o seguinte. Quem cantar comigo vai dizer assim para Deus, eu quero brilhar. Eu quero que o que é o Senhor acontecendo na minha vida apareça não para me mostrar, mas para mostrar o Senhor. Que os homens vendo a sua luz, a luz que em ti há, que é o Cristo formado no seu coração, ele vai glorificar o nome do Senhor. Mas então esse